Quero chamar de Ulisses. Vem pra cá, homem de Deus, para que ele possa pregar pra gente um dos temas que não pode sair da nossa oração. Porque como o Adriano disse, o perdão é uma porta, que se você não perdoa, ela não se abre. Eu quero pedir, Jesus, por esse servo teu, que já está preparado, que já rezou, que já sabe mais ou menos, que eu sou pregador também e sei como é que é. A gente reza, estuda, escreve, quando chega na pregação, Deus quer fazer outras coisas e a gente aceita, porque Ele é Deus. Ele está preparado, Ele rezou, mas que do coração dele possa vir agora mais um revestimento, possa descer sobre ele a tua unção de sabedoria, de autoridade, e quando ele falar, os corações entendam que é o Senhor que está falando, que é o Senhor que está aconselhando, que é o Senhor que está dizendo o que é verdade, o que é caminho, o que é vida. Porque perdão não é só uma ministração que a gente faz sobre alguém para que ele perdoe e não sofra ou não tenha um câncer ou uma doença. Perdão é mais que isso. Falar de perdão é falar de salvação. Porque a palavra de Deus diz: os misericordiosos alcançarão misericórdia. O Senhor nos dá o caminho. Não tem outro caminho, é perdão. Porque nada que te fizeram é maior do que o que fizeram com aquele que te salvou e te perdoou. A nossa dívida com o Senhor é maior do que a dívida de qualquer pessoa com você. E eu não estou sendo indiferente à sua dor, a uma separação, a uma traição, ao que te fizeram. Eu apenas estou dizendo que se o Senhor nos pede perdão, é porque nós somos capazes de perdoar no Espírito. Talvez a sua mente não entenda para perdoar, mas o seu coração, com o Espírito Santo, é capaz de se decidir a perdoar. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mãe querida, ministra sobre essa mente, esse coração, aquilo que a senhora ministrou em cima de tantos momentos com os discípulos e os apóstolos, e que a Bíblia fez questão de não escrever. Mas eu não tenho dúvida, Maria, uma mulher silenciosa, mas quando falava talvez aquilo que era indispensável. No Pentecoste ela estava lá para receber o esposo, as línguas de fogo. Eu peço pelas mãos de Nossa Senhora sobre esse homem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Meu irmão, seja livre. A live está paga aí até 2000 e não acaba mais. Seja livre no Espírito, tá bom? Deixa o Espírito Santo livre. Jesus. Boa noite, irmãos e irmãs. É com muita alegria que estamos aqui no Vale Nossa Senhora para poder falar daquilo que Deus fez na minha vida, mas também faz na vida de tantos outros, né? Deus, como Criador, Ele não para de criar. Eu peço essa unção de Deus que crie em nosso coração esse desejo de perdoar. Como o Naldo ministrava a oração e dizia que o perdão verdadeiramente não é uma ação do homem,
mas é uma ação sobrenatural de Deus num coração do homem. Então podemos dizer que o perdão é um dom de Deus. Por nós mesmos, pela nossa natureza decaída que somos, não conseguimos perdoar ninguém. Mas quando Deus derrama a sua graça, a sua unção, aí sim, a sua glória acontece e o perdão, diante de qualquer outra realidade, acontece. Primeiramente no coração do homem. E assim, para nós vivermos em comunidade, né? Porque Deus nos cura para o outro. Para o outro. Então quero me apresentar melhor. Eu me chamo Ulisses Maria, pelo método de São Luís, Grião de Montfort, fui consagrado à Virgem Maria. Tenho 34 anos, sou casado, tenho 2 filhos, José Gabriel e João Davi. Sou casado com a Carla Catarina. E sou do grupo de oração Refúgio Sagrado, lá do Jardim Bandeirante, da paróquia Nossa Senhora Conceição de Pajuçara, e da capela Nossa Senhora Aparecida, a qual participo. Lá sou também ministro da palavra, né? Sou coordenador dos ministros da palavra. Um abraço para o padre Pároco Aureliano, né? E por todos os irmãos que estão me ouvindo, irmãos do trabalho, colegas de infância, a qual nós divulgamos nessa live de hoje. Então sejam todos bem-vindos e vamos para o que interessa. Então quero convidar a todos que estão indo na sua casa, estão aqui, se puderem, trouxerem, espero trago, né, a palavra de Deus. Lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, é um evangelho bastante conhecido, fiz questão de trazê-lo, né, que vai falar sobre a vida de um homem chamado Zaqueu. Então, o tema de hoje, a gente vai falar sobre a força do perdão. Então, vamos iniciar. Na Bíblia Ave Maria, página 1374, que diz assim: Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu, adiantou, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, e levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador? Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quadruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nessa casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Se puder, beija a tua palavra e aplaude. Irmãos, a minha vida se confunde um pouco da vida de Zaqueu, mas o que marca a minha vida com Zaqueu, que eu me identifico dentro desse tema, é justamente o último versículo, versículo 10, que vai dizer que Jesus veio salvar e procurar o que estava perdido. Essa é a missão de Jesus. Mas, quando a gente vai ler as Sagradas Escrituras no Evangelho de São Lucas, quando Jesus entra ali em Jericó, interessante, se a gente fosse fazer uma pergunta, né, e receber essa resposta, e aqui os irmãos talvez possam até meditar junto comigo nessa introdução, o que foi que Jesus falou pela primeira vez quando entrou em Jericó, quando viu ali Zaqueu, né? Quando eu faço essa pergunta, geralmente, em algum grupo de oração, as pessoas dizem, né, desce depressa, e vai dizendo outras indagações. Mas, irmãos, a primeira coisa que Jesus falou quando entrou em Jericó, quando olhou para Zaqueu, foi justamente a palavra Zaqueu, o nome de Zaqueu, para dizer que Jesus, ele nos conhece pelo nome.
Ele sabe quem somos. Independentemente se nós estamos em um pé de árvore, escômoro, ou debaixo de uma ponte, na drogadição, ou dentro de uma casa de prostituição, não importa o lugar, Deus nos enxerga, nos olha e nos conhece pelo nome. Por quê? Efésios capítulo 4, versículo 1 vai dizer que antes da criação do mundo, Deus nos escolheu para a santidade. Deus, no seu ato criacional, Ele criou a mim e a você. O profeta Isaías vai dizer isso. No seio da nossa mãe, Ele nos teceu. Então, Ele nos conhece de maneira profunda. Muito mais, como vai dizer Santo Agostinho, do que a nós mesmos. Então, Ele nos conhece. Ele conhece a nossa história, Ele conhece a nossa dor, Ele não é indiferente das nossas realidades. E nós precisamos entender isso em Deus. Se você que está aqui ou está na live me ouvindo, Deus te conhece, irmão. E sabe da sua dor, e essa palavra, esse tema de hoje, ele é providencial. Porque hoje ele deu, assim como Zaqueu, ele quer entrar na sua história, na sua vida e fazer algo novo. Então, o nosso primeiro chamado, que essa é a vocação de todos nós, é o que? A santidade. É por isso que Mateus 5:48 vai dizer: sede perfeito, porque Deus, o vosso Pai, é perfeito. Esse é o chamado para nós. Então Deus, Papai Deus, na sua paternidade, na sua benevolência, no seu amor, Ele nos criou para sermos perfeitos. Gênesis 1:26 vai dizer: a sua imagem e semelhança nos criou e viu que era bom. Gente, o homem é bom. Nós somos uma essência boa. Nós podemos até estar mascarados pelo pecado, ou destruído pelas as coisas que o mundo, ou que nós nos impregnamos, mas na nossa essência nós somos bons. Nós somos bons. E só um homem curado consegue enxergar isso, que nós somos bons. E esse é o nosso chamado. Levítico 19:1. Sede santo, porque o vosso Pai é santo. Esse é o nosso chamado, João Paulo. A santidade. E longe disso, não faz sentido. Essa live, esse encontro aqui de irmãos, não faz sentido se não tiver esse impulso à santidade. Porque seria um encontro qualquer, um grupo qualquer. Então nós temos que sair daqui compungido pela palavra e buscar a nossa essência, que é a santidade, dentro das nossas vocações. Cada qual aqui tem o seu chamado específico. Então, a minha vida, como eu falei, se confunde um pouco com a de Zaqueu. Mas eu quero mesmo, entrando dentro do meu testemunho já, desde o início, porque a minha vida já começa ali, né, no ventre da minha mãe. E ali é interessante falar sobre isso, porque eu vim de uma família de 6 irmãos. Sérgio Willis, Kennedy, Wilk, Aline, eu, Ulisses, e minha irmã mais nova, Alice. Os meus 2 irmãos, mais velhos do que a minha irmã Aline, o Kennedy e o Wilk, eles morreram. Chamado na época de doença de criança, não tinha um diagnóstico específico para dar, né? Então eles morreram ali, com o Kennedy, se eu não me engano, com 1 ano e 6 meses, e o Wilk com 8 meses. E quando eu nasci bem adoentadozinho, né? Mas interessante, e mais na frente vocês vão entender por que eu estou falando dessa realidade. Porque, irmãos, quando eu nasci na maternidade, eu fui o único homem. E ali eram todas meninas, né? Nasci no dia 13 de julho, Nossa Senhora, né? Nossa Senhora revelou ali sobre o inferno, né? Lá em Fátima. E nesse meu nascimento, a minha mãe lançou uma palavra, obviamente que ela não tinha essa intenção, mas essa palavra ela entrou na minha história de vida. Eu, o único homem da maternidade, nasceu só menina, né? Então ali é o bendito entre as mulheres, né? E a palavra foi justamente essa: ele será o rei das mulheres.
E essa palavra, por que é uma palavra de maldição? A gente vai entender um pouquinho mais na frente. O livro, irmãos sapienciais, os livros de estudo, de sabedoria, eles nos dão dica de como devemos nos comportar, educar, ensinar. E lá no livro de Eclesiástico, capítulo 3, versículo 11, vai dizer que a maldição de uma mãe, ela arrasta até os alicerces. Ou seja, se um filho ele é desobediente à mãe, ou se a mãe lança ali uma palavra de maldição, como Ulisses? Esse menino não vai dar para que não presta, é um vagabundo, não tem futuro, é uma palavra de maldição. E a própria igreja reconhece isso, que a palavra de uma mãe, ela tem mais força, tanto para abençoar como para amaldiçoar, do que a própria palavra do Papa. Porque é a mãe, e a palavra nos garante isso. A mãe tem esse poder. Então, se a mãe ali, mesmo na ignorância, lança uma palavra, quantas casas que a gente vai visitar nas famílias, e a gente vê as crianças ali, são crianças, mas as mães falam palavras que eu nem tenho coragem de dizer aqui, com criança de 3, 5, 7 anos, aquela palavra pode, e pode acontecer algo de muito errado na vida daquela criança, que ainda está se projetando para a vida. E essa palavra entrou na minha história, gente. Essa palavra vocês vão entender mais na frente. A palavra também de Deus vai dizer lá em Eclesiástico 28, 21. O chicote produz um ferimento, porém uma língua má quebra até os ossos. Olha só, o que nós estamos falando, o que nós estamos profetizando sobre a nação, sobre o povo de Deus, nós que somos chamados a ser boca de Deus. E quando eu nasci, como eu já disse, eu nasci um pouco adoentado, minha mãe me levou para um médico, já tinha perdido 2 filhos, o médico ali lançou mais uma palavra de maldição sobre a minha vida, dizendo, como eu estava muito adoentado, eu parecia, Naldo, o Santíssimo Sacramento, também, mas é porque era numa rede e tinha uma vela de um lado e uma vela do outro. Quando a criança nasce, né, os pais se alegram, eu tive 2 filhos, tive essa graça, a gente tem alegria em receber amigos, familiares, levando presente, e os amigos da minha mãe, os meus tios familiares próximos diziam, ele já morreu, olha a palavra que entrava na minha vida sempre era uma palavra de morte, pela condição que eu nasci, e ela já tinha perdido 2 filhos, e ela nesse desespero, achava que eu iria realmente morrer, levou ao médico, o médico olhou para mim, fez os devidos exames e falou, mãezinha, seu filho não tem chance de vida. Então ali eu fui desenganado pelos médicos, né? Estou aqui vivo. Mas o médico deu uma opção para minha mãe, dizendo, ou você interna ele aqui, e ele possa acontecer que ele sobreviva. Ou então você leva ele para casa para ser curado com a água do pote. O médico nunca deve falar isso, né? O profissional da medicina, ele sempre tem que ser correto, mas também levar a palavra de esperança. Imagine uma mãe com seu filho ali no colo, adoentado. Mas eu quero pedir uma salva de palmas para a água do pote que me curou. Bendita seja a água do pote, do fonte de Jacó. Foi uma ironia, mas antigamente não tinha geladeira, não tinha filtro, então era um potezinho que a gente bebia água suja, né? Gelada. Só para ironizar. Talvez sim, porque minha mãe não tinha condição, nós éramos pobres, né? Somos até hoje, mais ricos da graça de Deus, milionário da graça de Deus, hoje eu aprendi, né? Mas foi isso, ele foi uma ironia, né? Foi uma ironia. E nisso minha mãe levou, ela desesperada, já que um médico, um profissional, disse que eu não ia ter vida, né? Não ia sobreviver, me levou para casa, porque ela tinha mais 3 para dar de comida, né? Ou era eu, ou eram os 3. O cálculo foi muito simples, né? Melhor perder 1 do que 3. Meu pai já tinha saído de casa, meu pai vivia na drogadição, com bebedeira. Então a minha vida era assim, né? Ali já na minha terra infância, né? Criança. E o que aconteceu, irmãos? Nisso tudo,
minha mãe desesperada me levou para aqueles chamados benzendeiros, né? E um tal, eu posso falar o nome dele que ele faleceu, tá bom, gente? Lá no bairro onde eu morava, na Pajuçara, tinha um homem que era visitado por muita gente de vários estados, conhecido como Juarez. E esse homem, quando a minha mãe me levou lá, incentivado por amigos, né, para fazer a oração, e ele olhou para mim e falou: mãezinha, pode encomendar a mortalha, porque seu filho vai morrer. Então, a palavra de morte entrou muito forte na minha vida. E um demônio, né? Vários demônios, na verdade, entrou ali e me acompanhou. Com palavra de morte. Nunca chegou alguém para dizer: ele vai sobreviver, tenha fé, tenha esperança. E essa palavra, ela repercutiu, mas só que a Sagrada Escritura vai dizer, Provérbios 26, 2, como um pássaro que foge, uma andorinha que voa, uma maldição injustificada permanece sem efeito. Irmãos, muita gente se preocupa com palavra, com mal olhado, com muitas coisas, mas se aquela palavra, aquele irmão, aquela pessoa faz contra você, não tem uma justificativa, não se preocupe. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus, Deus nos comprou. Deus teceu no seio da nossa mãe. Ele sabe do que nós vamos ser na graça dele, pela sua graça e sua misericórdia. Então não se preocupe com essas palavras, com esses homens e mulheres aí que não são de Deus, que falam coisas sem pensar. Deus tem a última palavra. Provérbio 19, 21. Há muitos planos no coração do homem, mas o que permanece é a vontade de Deus. E a vontade de Deus na minha vida era a vida. E vida em abundância. Mas essas palavras tiveram força na minha história. Eu vou percorrer um pouquinho, porque senão a gente vai, né, demorar um pouquinho aqui nessa fase. Eu vou pular para a minha juventude. E, irmãos, como eu já falei, filhos de uma família desestruturada. Na minha casa, infelizmente, eu não precisei ir para o mundo para aprender as coisas erradas, como muitos dizem. Dentro da minha casa, o mundo já estava lá presente. Porque, infelizmente, com a separação dos meus pais, a minha mãe começou a beber, a fumar. E na minha casa, eu não vou dizer nomes, mas tinha pistoleiro, assaltante, gente de má vida, e eu convivi ali com aquele povo desde a minha terra infância, eu e os meus irmãos. Vi armas, já muito novo, 8 anos de idade, ia comprar bebida, cigarro, como às vezes eu falo brincando, minha mãe tinha nojo do palito de fósforo, porque ela que mandava eu acender o cigarro. Então eu ia comprar ali as bebidas, né? Lógico que eu era inocente, criança, mas enquanto isso mexeu com a minha vida, porque na curiosidade eu provava, eu acendia, eu tomava ali uma dose. Às vezes eles brincando, todos bêbados ali, eu tomava uma cerveja, uma sapupara, as bebidas que naquela época eles tomavam. E aquilo ia tendo influência sim na minha vida. E logo, muito cedo, vocês podem perceber, tudo isso veio de errado, sem educação religiosa. Nunca fiz catequese, crisma, não tive essa graça, essa oportunidade. Então o pecado realmente reinava. E realmente o espírito de morte reinava na minha vida e por que não na minha casa? Isso é triste. Mas quantas famílias vivem essa realidade hoje? O pai diz: meu filho não beba, mas tem lá um frigobar na sua casa e ele bebe. E tem muitos que ainda dizem assim: não, mas eu só bebo em casa, não vou para o bar. Pior ainda, um mau exemplo. Um mau exemplo. Então, eu fui influenciado não por de fora, mas para os de dentro. E já era uma má influência desde a minha terra infância. Porque ali você percebe, rebeldia já, o sexo, a masturbação entrou muito cedo, revista pornográfica. Então eu já era um jovem totalmente mundano. A minha própria mãe furou a minha orelha com 9 anos de idade, gente. Hoje é uma realidade comum. E nem é pecado furar, mas naquela época, eu estou falando de 20 anos atrás, uma criança de 9 anos com a orelha furada, não era comum, não era normal isso. Né? Então, se você chegar perto de mim, vai ver que eu tenho uma furada aqui, pinças aqui, tem todo
marcado, né, pelo pecado, porque o pecado nos marca. Mas não precisa você usar pince, furar a sua orelha para ser o bacana, para ser aceito. Já teve 5 furos que um homem furou por você. Jesus. Não precisa de nenhum furo mais para você achar ser feliz. A chaga de Jesus já foi o suficiente. E esse sangue que escorreu nos lava, nos purifica. Deixai-vos ser lavado nessa noite por esse sangue. E Santo Agostinho vai nos dizer: quem não se assemelha a Deus, se assemelha ao demônio. Então, ali eu era uma caricatura do demônio, e não de Deus, como eu fui criado, em sua imagem e semelhança. O mesmo Santo Agostinho vai dizer: mente vazias é uma oficina para o demônio. Então, ali eu era um prato cheio, para que os demônios entrassem e fizessem o que queriam. E, de fato, aquelas palavras entraram na minha vida. Eu era muito atormentado, Nauro, irmãos aqui presentes. Eu não vou entrar em detalhe, mas só para vocês entenderem, desde pequeno eu era muito contaminado. Eu via demônios. Depois, em outro momento, eu posso relatar, dentro da libertação, essas realidades tão perigosas que as falsas doutrinas, religiões, né, que muita gente está inserido nisso, a gente sabe, até católicos que são católicos. Então, na quinta, na terça, não estão nem no grupo, Naldo. Estão batendo tambor, fazendo outros tipos de trabalho, mas não estão lá comungando na missa. O corpo de Cristo Santo, Sagrado. Espírita, é muitas... Eu não quero falar os nomes, que é para não te comprometer aqui, né, na tua live. Pode falar aí tudinho. Nós vamos juntar para... Amém. Amém. A guilhotina. Amém. Pode falar o que você quiser. Então, irmãos, tudo isso entrou com muita força. Orgia, bebedeira e muito força e muito novo. Eu já sabia com 10 anos o que era um sexo. 10 anos, gente, de idade. 10 anos, uma criança, acredito que não sabe nem desenhar direito. Eu já sabia de tudo isso. Então, rebeldia. Eu comecei a me envolver com gente que não presta. A ter armas, gangue, pinchações. Na época não tinham facções, graças a Deus. Mas tinha aquelas ganguezinhas, né? Tava saindo da onda dos baile funk, meu irmão era inserido nisso. E ali eu era o pivete, o chamado mascote, né? Pequenininho, mas me achava o grandão. Por conta de tudo isso que aconteceu. E aquilo que o professor Felipe Aquino diz: os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos dos pais. Então era uma caricatura dos meus pais. Pais, preste atenção no que você está fazendo da sua vida. Porque seus filhos são uma cópia, uma réplica. Os filhos, eu tenho duas crianças. O que a gente faz, gente, eles copiam, é incrível. Eu posso falar 1000 coisas de bom, parece que nem entra no ouvido, mas uma coisa que eu faço, eles copiam, eles são os maiores copiadores. Então, para eles, a melhor pregação é o exemplo. Madre Teresa de Calcutá vai dizer: muito cuidado com a sua vida, porque talvez seja o único evangelho que as pessoas vão lerem. Talvez o único evangelho que uma criança vai ler vai ser a sua vida. Eles não sabem ler ainda a Bíblia, mas eles sabem muito bem olhar os seus passos, ler os seus passos, o que você faz, o que você diz. Meu filho de 4 e o outro de 2 anos, às vezes ele me repreende quando eu não almoço e não rezo junto com ele na mesa. Papai tem que rezar. A educação é diferente hoje, graças a Deus. Mas eles sabem, porque eles são ensinados e vê nós fazendo, eu e minha esposa. Graças a Deus. Então vou adiantar aqui um pouquinho dessa parte, né? Irmãos, então as obras da carne, aquilo que Gálatas, Paulo vai dizer, 5, do 19 ao 21, reinava na minha vida, né? As obras do Espírito Santo estavam longe. Então Romanos 6, 26 vai dizer: o salário do pecado é a morte. O espírito de morte estava realmente na minha vida. Eu era um monstro? Não. Eu tinha boas intenções, nós somos bons. Eu tinha boas amizades aqui, nosso irmão João Paulo, pulávamos mortal, jogava bola. Eu era uma pessoa boa, mas eu era influenciado para fazer coisas erradas.
primeiro pelo exemplo dentro da minha casa. Segundo, pelas más companhias. Paulo vai dizer, as más companhias corrompem os bons costumes. E eu, que nem bom costume tinha. Aí estava lascado, né? Desculpa a expressão. Nem bom exemplo tinha. Mas quando a gente estava na cegueira, distante da palavra de Deus, e hoje eu quero dizer para você, jovem que está me ouvindo, deixai-vos conduzir pela palavra de Deus. Eclesiastes 12:1 vai dizer, juventude, né? Deixai-vos guiar pelo Senhor, ainda na sua juventude, antes que cheguem os dias maus. Então é na juventude que Deus nos quer, Naldo, para Deus. Você pode olhar a maioria dos santos, Nossa Senhora com 14 anos. A maioria dos santos, Jesus pegou todos novos, Santa Teresinha do Menino Jesus. Então é na juventude que é a nossa força de dizer sim a esse mundo, que está embriagado pelas coisas do mundo. E nós precisamos ser luz e sal para essa juventude. E deixar que a palavra de Deus entre, como Isaías 55:6 vai dizer, buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Esse Deus, irmãos, Ele se deixa encontrar. Ele se deixa encontrar. Aí que está a beleza, porque até então eu estava morto. Como que eu ia buscar esse Deus? Mas esse Deus se deixa encontrar. E eu estava no pecado. O que é o pecado? Vai dizer, a palavra original vai dizer, errar o alvo. Eu estava errando o alvo. Toda vida que eu e você pecamos, porque nós nascemos para o céu. Nós erramos o alvo. Deus nos criou para o céu. Mas quando nós pecamos, nós erramos o alvo. Pecado original quer dizer errar o alvo. E aquilo, né, que a igreja mesmo nos ensina. Paulo vai dizer também sobre o pecado, 1 Coríntios 6,19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? Nós somos templos do Espírito Santo. Então o que nós fazemos? Isso reflete na nossa vida. E aonde está Deus, né, diante disso tudo? Aonde está Deus? Porque eu ia crescendo. E lógico, aquilo que o Cacique da Igreja vai dizer no parágrafo de 18:65. Assim o pecado ele tende a se reproduzir, a se reforçar-se. Então o pecado, irmãos, ele além de se reproduzir, ele se multiplica, porque uma ruína traz outra, ele ainda se reforça. Às vezes quando a gente vai falar de Deus para os irmãos são um coração duro, por causa do pecado. Há uma barreira. Isaías 59:1 vai dizer, não é Deus que é surdo demais para ouvir as vossas orações, mas são os vossos pecados que causam uma barreira entre Deus e nós. Deus quer nos ouvir, mas o pecado causa essa barreira. Está aí, talvez, porque a nossa oração não chega até no céu, porque existe uma barreira blindada chamada pecado. Por isso a igreja de Jesus Cristo não deu a graça da comunhão dos santos, dos sacramentos, que se chama confissão, para quebrar essa barreira e a gente ter acesso junto de Deus, voltar para a graça. Isso também se chama conversão, Naldo. A conversão, a gente tem dois nomes para se dar a conversão, do original do grego, chamado metanoia, que é muito falado, metanoia, que se chama mudança de mentalidade, e o outro que poucos ainda conhecem, né? Que se chama epistrofé, que é mudança de atitude, condução. A metanoia, João Paulo, é a mudança de mentalidade. Eu estou lá na mundice, no pecado, eu estou fazendo errado. Isso se chama metanoia, a conversão que entra pela graça da razão. A gente até reconhece que estamos no erro, mas não temos a atitude de voltar, de convertermos. Mas quando a gente tem essa atitude, como Zaqueu teve, Jesus falou, desce depressa, Zaqueu. A metanoia entrou em Zaqueu, eu preciso descer. Mas ao ele descer, ele entrou na epistrofé, ele teve uma atitude ao chamado de Deus. E ele falou, Senhor, se eu tiver defraudado alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Se chama epistrofé. Ele entendeu que precisa mudar e tomou atitude. Irmão, talvez hoje você entende que está no erro,
mas não tem em você ainda a força, a graça de Deus. Mas Deus quer derramar hoje sobre você a epistofé, uma atitude sincera, de ação. De ação. É voltar para o caminho, é a conversão completa. Não adianta eu perceber, eu estou errado. Estou num caminho, eu passei do ponto, mas eu continuar seguindo. Ou então ficar paralisado, estaciono o carro, mas eu não tomo a atitude de voltar para o caminho. Então, existem essas duas linhas na questão da convenção: metanoia e epistofé. Mudança de mentalidade, mas também mudança de vida, atitude. Atitude. Tem muitas pessoas que a gente vai aconselhar, a pessoa entende que está no erro, mas não tem o desejo de retornar, de voltar. E eu tive essa graça. Eu não estava em cima do sicômoro, né? O meu sicômoro, melhor dizendo, foi o encontro da igreja chamado Queremos Deus. Talvez o seu sicômoro seja aqui a live do Naldo José, do Valeime Nossa Senhora, através do grupo de oração dos apóstolos, através do Juventude em Cristo, talvez o Refúgio Sagrado, o Shalom, Canção Nova. Esses são os sicômoros que Deus levanta para que eles nos chamem de lar. Pedir para que a gente volte. Conversão, descermos. Humilhação também. E no ano de 2005, eu estava bem perdido, né? Dá para perceber. Até então, nada da luz da graça de Deus sobre a minha vida. Realmente, que reinava é um espírito de morte. Mas as coisas pareciam melhorar, mas não melhorou, só piorou. No mês de maio, o meu pai, que saiu de casa, ele bêbado, embriagado, caiu, tacou a cabeça em um fio de pedra e morreu. Olha só o que o pecado nos faz. Nos derruba e nos mata. Mas muitos dizem, não, mas eu tenho a minha cervejinha. Maldita cerveja, irmãos, que te leva ao inferno, ao pecado, e que abre outras portas para a drogadição. Maldita cervejinha. Porque foi por aí que muitos entraram e não mais voltaram. Então, se a gente quer ser um homem e mulher de Deus, nós precisamos fechar todas as brechas. Aulice, mas a igreja nos ensina que beber não é pecado, socialmente. É verdade, mas se você quer ser um homem de Deus, irmão, renuncie essa cerveja, renuncie esse álcool, esse vinho até. E oferece como sacrifício, como holocausto, como renúncia, aquelas almas, aquelas famílias que estão destruídas pelo vício do alcoolismo. Nós sabemos que não é pecado beber socialmente, mas oferece isso por amor às famílias que estão sendo destruídas, jovens perdidos na droga. Eu sou o exemplo disso. E foi por uma cervejinha. Então, muitos dizem, né, que quer descer redondo, é melhor subir quadrado, irmãos. É melhor subir quadrado que descer redondo. E nesse ano de 2005, meu pai morreu, infelizmente, nessas condições que eu estou falando para vocês, embriagado. E no mesmo ano de 2005, mataram meu irmão mais velho. Ele era o meu camarada, né? Meu pai saiu de casa muito cedo, então ele era o meu brother. O João Paulo conheceu ele, não sei se o João Paulo lembra, Sérgio Willis, né? E meu irmão era um cara muito extrovertido, mas infelizmente tinha muitas más amizades. Mas já estava num bom caminho, né? Já tinha uma família, tinha 2 filhas, mas infelizmente a bebida, novamente, ao sair do trabalho, saiu com alguns amigos, grupo de ele mais 4, foram para uma festa, um forró da vida. Ao voltar, pararam em um determinado local e começaram a se divertir, beber, e ali houve uma pequena discussão. Ele gostava de brigar, não dava de gangue, essas coisas. E ele brigou com 2 pessoas. Os caras foram se armar, Naldo, irmãos presentes. E ele, macho, né, sou homem. Quando subiu na bicicleta e foi para casa, as 2 pessoas vieram por traição e deram mais de 35 facadas e apunhalada ele. Detalhe, foi no dia 17 de dezembro, no dia do aniversário da sua filha.
que ele saiu dizendo que ia trazer um presente. Se ela estiver me ouvindo, a Jéssica, um abraço e que Deus derrame a graça do perdão também sobre você, minha filha. E a minha vida, eu fui acordado com essa notícia. Eu não era de igreja, eu quero deixar isso bem claro. E eu fui reconhecer o corpo lá do meu irmão. E ali eu fiz uma promessa, dizendo que ia me vingar das pessoas que mataram meu irmão. E assim eu fiz. Tinha alguns grupos de amigos com um revólver de calibre muito pesado, 12. Algumas pessoas me ofereceram, não vou dizer nomes, obviamente, né? Carro, motos, para oferecer por errado, meu irmão, parece até Hilux. E ali eu dizia, naquela época, né? Tinha 17 anos, a parada é comigo. Então eu queria resolver as coisas sozinho, não queria envolver ninguém. E eu tive ali, né, um baque muito grande, mas fui armado na casa dos dois caras, eles tinham fugido. E por graça de Deus, o espírito de morte não se concretizou. Olha o espírito de morte, gente. E o que aconteceu, irmãos? A minha vida só foi para mais fundo. O demônio, ele não quer nos ver na lama. Ele, se possível, ele bota a tua cabeça numa lama e ainda pisa e enferga. É isso que o demônio faz com o jovem que não obedece pai, que não obedece mãe, que não quer ouvir conselho. Era o que eu vivia. Rebeldia. O nome que eu chamava com as minhas irmãs, com a minha mãe, nem a bênção mais eu tinha direito, porque nem a bênção eu pedi à minha mãe mais. Se ela estiver me ouvindo, mãe, ela já ouviu esse testemunho, já contei para ela, já conversamos. Então, a minha vida ia de mal a pior. E eu comecei, na hora, a me prostituir, a vender o meu corpo, porque eu não trabalhava. Eu comecei a ter relação sexual com homens, no time de futebol que eu jogava, para arrecadar dinheiro e comprar uma arma para ir matar. Esse era o meu único desejo, vingança. E eu respirava isso 24 horas. Vingança. Porque aqueles homens destruíram a minha família. Mais do que já estava, né? Eu peguei uma espécie de, hoje, vamos dizer, uma depressão. As coisas só pioraram. Eu ia para as festas. Nessa época eu não falei, mas eu era instrutor de forró. Eu compunha música na época, né? Tinha mais de 100 músicas. Alguns para vender na época, Coese, da época do Garoto Safada, né? Por Filipão também, mas não se concretizaram. Graças a Deus, né? Digo até. Tinha mais de 100 músicas compostas de forró, que eu era fissurado. E Naldo, peço até perdão, porque Deus fez uma libertação tão grande na minha vida, mas foi comigo, tá bom, gente? O forró em Deus é de Deus. Até hoje eu não consigo ouvir forró, nem o forró de Deus. E olha as ironias de Deus, eu estou aqui, né? Mas eu aconselho, gente, é muito bom, é muito ungido, o Naldo é um homem de Deus, mas foi comigo, porque eu era fissurado nisso. Eu respirava isso. Ia para as festas, dançava, bebedeira, prostituição, tudo, eu respirava isso. E no ano de 2017, na escola, eu conheci a minha atual esposa, a Carla Catarina. Só que no ano de 2008, a gente foi se conhecendo, etc, né? Eu tinha ainda desejo, tá bom, gente? Só deixando claro. Ela era de igreja, de grupo de oração, os pais de grupo de oração, e eu de fora, né? Então eu não acreditava mais em Deus, porque se Deus existisse, por que ele deixou meu pai sair fora de casa? Por que meu pai morreu na condição que morreu? Por que minha família estava naquela realidade? Por que ele deixou que meu irmão morresse da forma que morreu, humilhante? Onde está Deus? Será que Deus existe? Mas eu tinha os meus porquê, mas Deus me compreendia. Você talvez tenha os seus porquês, mas Deus, ele existe. E Deus foi me enxergando aí. E na época a gente era só conhecido, né? Estava se conhecendo, imagine. Eu não ia chegar para ela e dizer, eu estou com um projeto de vingança, quero matar 2. Estou com isso, estou me prostituindo para arrecadar dinheiro, comprar uma arma. Ela não queria nem conversa comigo, né? Eu tinha um cabelão grandão, pince, brinco, os olhos pintados, todo fantasiado, né? O pecado faz isso com a gente. E ela me convidou para um encontro chamado Queremos Deus, no ano de 2008. E eu fui para esse encontro.
E no momento lá de oração, eu estava tendo a procissão do Santíssimo Sacramento, Jesus na Eucaristia, eu não sabia o que era nada disso, tá bom, gente? Quero deixar isso bem claro. Não sabia nada disso. Quem que era Jesus, se ele estava na Eucaristia, eu era totalmente leigo, né? Mas ela me levou, eu fui, por ela, né, na verdade. E o que aconteceu? Lá naquele encontro, quem estava ministrando a oração era uma senhora muito abençoada, chamada Emi Nogueira, cofundadora da comunidade Shalom. Um abraço para a Emi Nogueira. Bendito seja pelo dor da sua vida, minha irmã, que me resgatou pela unção de Deus em sua vida. E lá naquele encontro, diante de mais 600 mil pessoas, que foi antes de parar para a Copa do Mundo, né? Que teve aqui no Brasil, eu estava lá no meio de milhares de jovens, e ela falou, olha, tem um jovem aqui, ela frisava muito isso, no meio de milhares de jovens, Deus te ama muito, e começou a falar da minha vida, do que eu fazia de errado, muitas outras coisas, do que Deus queria fazer da minha vida. Hoje eu sei um pouco, né, te levantar como um profeta no meio da juventude, etc, essas coisas, mas Deus só te pede uma coisa, que você perdoe as 2 pessoas que mataram seu irmão. Gente, eu confesso para você que eu não entendo o que aconteceu ali. Mas Jesus, na Eucaristia, estava diante de mim, eu não sabia. Uma força me arrastou, eu caí de joelhos, chorando, como criança, mas eu confesso que eu não entendia. A única coisa que eu entendi foi, né? Perdão. Ou para Zaqueu, desce depressa. Irmãos, já faz mais de 15 anos, até hoje eu não desejo dar um beliscão nas 2 pessoas. O perdão, vai dizer Padre Rufus, como eu fiz na chamada, inaugura a cura. E um tempo de cura, de restauração entrou na minha vida. E através da minha vida, em toda a minha casa. Irmãos, Deus, a graça do perdão é dom de Deus. Por mim mesmo, eu não estava mais vivo pela as companhias que eu andava, o caminho que eu... Gente, eu andava com... O João Paulo sabe, eu andava em companhia, não vou dizer nome. Mas eu andava em companhia de gente que hoje tem mais de 10 assassinatos nas costas. Eram os meus amigos. Era com quem eu andava. Mas Deus me resgatou. Me salvou. Eu não falei, mas eu também tinha um outro vício que eu vim entender com a cura interior, que é justamente voltando, remetendo a palavra de maldição da minha mãe, né? E das mulheres ali. Eu gostava sempre, Naldo, de 3 moças. Eu não conseguia gostar de uma mulher. Porque lá quando eu nasci eram 3 moças, né? E aquela palavra entrou. E a minha esposa, hoje, né, a Carla, ela era uma das 3. Quando uma não dava certo, eu pulava para outra, e assim eu botava uma outra, e ela foi na uma das 3. Só que existe uma grande diferença de quem é de Deus. A palavra de Deus vai dizer, percebeis os que são de Deus e os que não são de Deus. Quem tem o Espírito Santo e quem não tem o Espírito Santo. Irmãos, a minha esposa, Carla, ela tem o Espírito Santo até no nome. O nome dela é Carla Catarina Silva do Espírito Santo. Então, para pegar uma mulher dessa, né? E glória a Deus por isso, porque ela me levou para esse encontro, Deus me resgatou, e foi muito espontâneo, porque quando eu me percebi, Naldo, eu já estava envolvido. Porque senão, se eu tivesse percebido que Deus tinha armado ali uma boa armadilha, eu não tinha me entregado. Isso é uma grande verdade. Quando eu me percebi, eu já estava curado. É a imagem dos 10 leprosos. Quando eu percebi no caminho, cadê as lepras? Sumiram. E lembre, Deus não me pediu para sair da droga. Deus não me pediu para sair da vida desregrada. Ele só me pediu que eu perdoasse. E o perdão, a força do perdão, atraiu as bênçãos de Deus na minha casa. Eu saí daquele encontro, no outro encontro teve o Renovai, no ano de 2008 ainda.
O que aconteceu? A palavra de Deus vai dizer, irmãos, Sabedoria 1:12. Não busquei a morte por uma vida desregrada, era tudo o que eu buscava. Eu buscava a morte. Esse espírito de morte existia na minha vida, com força. E Apocalipse 21:5 vai dizer: eis que eu renovo todas as coisas. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. De verdade, um espírito de morte existiu na minha vida. Mas aos meus 18 anos esse espírito foi quebrado. Na verdade, o espírito de morte, ele estava. Só que era uma morte para o mundo e uma vida nova para Deus. Era essa vida nova que Deus tinha, promessa na minha vida. Mas as coisas foram muito rápidas. Eu tive a graça depois do retiro, o último renovar, e hoje é renovar, e o retiro de carnaval, os 3 dias, cheio de Deus. Eu tive algumas experiências que não cabe eu contar aqui na live, com Nossa Senhora, etc. Mas, aquele encontro, depois eu fui para um grupo, a importância dos grupos de orações. Olha, se você é padre que está me ouvindo ou vai me ouvir, abre as portas das paróquias para os grupos de oração. O grupo de oração tem salvado vida. Eu fui para um grupo pequeno, na verdade era uma garagem, Naldo, mas tinha mais de 100 jovens chamados de Juventude em Cristo, na Rua 46, 1150. Foi lá que Deus me cuidou de mim, como você falava, o pastor olhou nos meus olhos, eu fui curado das minhas feridas. Foi lá que eu encontrei abrigo, refúgio, carinho, que eu não recebi de pai, de mãe. E Deus me deu a graça do silêncio. Eu passei 2 anos em silêncio, buscando cura interior, e fui descobrindo muitas coisas na minha história. E de lá eu fui para um retiro, no mesmo ano ainda, foi muito rápido, em julho. Nesse retiro de jovem eu vim desejoso, porque até então, de Deus. Depois do retiro, tirei os brincos, ninguém me impediu não, viu gente? Tirei os pinces, parei de riscar os meus olhos, rasguei os CDs de forró que eu tinha, músicas para vender de valor de 5 mil, 3 mil, quase encaminhada. Foi uma dor para mim. Todos os CDs, revista pornográfica, rasguei tudo. Comecei a ler a Sagrada Escritura. São Jerônimo vai dizer: amei a Sagrada Escritura e não amareis os prazeres do mundo. É a Bíblia que nos salva, que nos cura. A palavra, o poder da palavra viva e eficaz, que age na vida do homem, entrou na minha vida. Então comecei, eu tinha acabado de terminar meus estudos, já empurrado na verdade, né? E comecei a ler a Bíblia. Ela foi me curando. Comecei a ler todo dia, eu já li a Sagrada Escritura, graças a Deus, vou em 7 vezes. Ainda são poucas, né? Pelo tempo que eu tenho de caminhada, quase 14 anos. Mas a palavra de Deus vai dizer para cada um de nós, Romanos 5:20, aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Ali começou um projeto de salvação. O que era ficante foi namorada, nos noivamos, nos casamos depois de 7 anos, vivendo, irmãos, a castidade. 7 anos sem relação sexual. É a graça de Deus. Um homem que vivia nos forró, que tinha sexo 2, 3 vezes numa noite, que não aguentava ver uma mulher que ainda chegava em casa e ia se masturbar. 7 anos, gente. É a graça de Deus. É um milagre. É um milagre. É um milagre do sobrenome dela, Espírito Santo. Mas não foi fácil. Teve muita renúncia, acompanhamento, direcionamento, mas sobretudo a graça de Deus. É Deus que dá a graça. É Deus que dá a graça. E se você está noivo e é jovem, está lutando contra esses vícios, procure ajuda, um sacerdote, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um aconselhamento. Deus dará graça, peça a graça de Deus. E quantos de nós sofremos por ter consequências do pecado? Por perdões que precisamos dar para que a graça de Deus seja abundante em nossa vida. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou do que era velho e a Escritura se faz novo. Deus quer vida nova para mim e para você. É esse o projeto de salvação, irmãos.
para a minha vida, para a sua vida. Esse Deus que nos ama e que tem esse chamado de salvação, creia. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos onde você estiver, escutar essa canção e sentir esse amor de Deus que te ama e vai até o teu encontro, aonde você estiver. Irmãos, você pode estar perguntando: Ulisses, será que Deus me ama? Eu estou vivendo tal realidade, tal situação. Sim, Deus te ama. E Deus é providente, porque hoje essas palavras entrou para você. Se você precisa perdoar sua mãe, o seu pai, o seu ex-namorado que talvez abusou de você, da sua inocência, perdoe. Eu digo para você, o único problema com o perdão é que nós ficamos viciados em perdoar. É um bom vício. Eu não tenho esse vício não ainda. Mas vai chegar lá, todos nós. Isso é uma graça. Escute essa canção, feche os teus olhos. Aí onde você está, se você quiser ir para mais distantezinho, no canto do seu quarto, se você tiver uma cruz perto de você, pode pegar por perto do seu peito, a própria palavra de Deus. Olha para dentro de você, olha para a sua história, o que você está fazendo da sua vida, jovem? Família de Deus. Deus hoje quer inaugurar um tempo de salvação. Hoje, assim como o Zaqueu, Jesus quer entrar na sua casa. E através da sua casa, em toda a sua família. A minha família foi toda restaurada pela misericórdia de Deus. Toda. Eu tive a graça de sentar com a minha mãe e pedir perdão pelos furtos que eu fiz a ela. Pela desobediência que me levou muita destruição e morte. Perdoei o meu irmão, o meu pai e tantas outras pessoas que passaram pela minha vida. Mas sobretudo eu perdoei a mim mesmo. Eu tive encontro comigo mesmo. Eu tive que aceitar a minha história. Assim como as pérolas preciosas saem das lamas, assim foi a minha vida. E não importa onde nós nos encontramos, a lama que nós estamos, Deus quer tirar você, filho e filha, e te fazer uma pérola preciosa. Sim, nessa pérola preciosa às vezes é preciso lapidar. E vai doer, dói. Mas se faz necessário. Perdoe o seu padrasto. Perdoe a sua mãe. Talvez te abandonou. A força do perdão inaugura um tempo da graça. Um tempo de restauração. Um tempo de salvação. Um tempo do Kairos de Deus. Deus quer entrar, filho e filha, na tua vida. Perdoe. Ô casal, você que está brigado, perdoe. A palavra de Deus vai dizer em Efésios 5, 26, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Tantos casais que dormem brigados, que brigam muitas vezes por coisas que poderiam ser resolvidas por uma conversa sincera, honesta, no diálogo, na oração. Ame. Deus nos criou para o amor. Deus nos criou para a santidade, para a vida da graça. Esse Deus olha para a sua história. Talvez você esteja em uma história mais distante que a minha, de drogadição, de prostituição, de bebedeira. Mas Deus, Ele é especialista em resgatar, em salvar, em restaurar. Vida nova é o que Deus quer fazer. Esse Deus que te ama, esse Deus que te ama. Esse Deus que te ama.